Pessoal, boa tarde. Bem-vindo a mais um call sobre a gestão de crédito e os fundos de crédito. Hoje, na verdade, a gente está fazendo uma gravação, né? A gente, no nosso call que era ao vivo, a gente teve um problema técnico já ali da metade final e onde a gente não conseguiu completar, então, inclusive, perdemos o vídeo disso. Então, hoje eu estou só vou ser mais sucinto ainda. Vou passar rapidinho pelos fundos, a gente já está aqui perto do Natal, é só para deixar o vídeo gravado, quem precisar fazer uma busca histórica consegue ter um apanhado do que foi o condutor de performance e um descritivo do mercado no mês de novembro, e agora também já falando um pouquinho do mês de dezembro, né? Começando na primeira página do nosso material, nas considerações, eu acho que novembro foi um mês que a gente teve dois fatores novamente conduzindo o mercado e dando dinâmica de preço. Uma parte offshore, com algumas tensões que estavam aí incertas, tendo um pouco mais de direcionamento. A gente fala principalmente na relação China e Estados Unidos, na guerra comercial, um pouco da solução da Itália, né, numa solução fiscal. Isso fez aí um não estresse, não vou nem falar calmaria, mas um não estresse do mercado internacional, o que beneficiou a dinâmica interna. E na parte interna, a gente acabou de vir de umas eleições, a parte do novo presidente elegendo e definindo seus ministros e de uma outra parte, as pessoas vendo com o governo dentro disso, a parte de economia bem orientada para um pró-mercado, com bons pilares aí de discurso mesmo do que se quer fazer, né, para a economia brasileira. E eu acho que isso daí, em conjunto com uma inflação cada vez sendo printado num número mais baixo e mostrando que ano que vem, pelo menos em termos de inflação, como 2020 também é o que estamos ancorados, fez com que o mercado fosse relativamente positivo aqui no mês de novembro, e dando espaço para a gente até fazer algumas operações e ganhar um certo resultado devido às posições do fundo, tá? Principalmente no fundo de debêntures incentivadas. Indo para a página 2, os principais contribuidores de performance, de uma forma geral, para os fundos indexados em CDI, foi da própria carteira de debêntures em CDI, devido ao fechamento dos spreads de créditos, do nosso carrego dos FDICs, né? A gente tem uma carteira que ela é um pouco mais lenta e ela demora para ser montada, mas como ela tem uma marcação ao mercado basicamente tendendo a zero, ou seja, você quase não tem alterações no preço dos fundos, a gente tem um carrego bastante interessante. E, por último, uma carteira que também teve bastante contribuição de resultado foi a carteira de debêntures redeadas, que nada mais são do que aquelas debêntures que nós compramos em PCA e fazemos o hedge, sintetizamos para transformá-los em debêntures em CDI. Esses foram os principais condutores de performance e daqui em diante a gente vai trabalhar um pouco disso, né? Novembro, em termos de curva, a gente teve para a curva de juro real um mercado na parte curta tendo uma pequena abertura, na parte longa tendo um fechamento, ou seja, a curva ficou mais fletada, e isso atinge diretamente nossos ativos. Da maneira que a gente fez o hedge, tá? A curva de juros de reais, basicamente, ela mexeu na sua inclinação. E na nossa metodologia de hedge, isso ajudou, da forma que a gente olha e mostra para vocês, como se houvesse um fechamento técnico dos spreads de crédito. O que eu quero dizer com isso? Não houve nenhum motivo de crédito na empresa que fizesse assim, essa empresa melhorou muito, que esse spread de crédito mudou e está menor, ou que o mercado, de repente, teve uma demanda infinitamente maior por um papel porque viu alguma coisa que a gente não tenha visto. Não. É só a maneira que você olha, passa como se tivesse um fechamento do spread de crédito, e isso ajuda, é uma metodologia no hedge. Se você olhar ao longo da nossa história, teve vezes que elas atuaram de uma forma negativa para os nossos fundos, esse mês foi de uma forma positiva e que ajudou na contribuição de resultado aqui, tá? Então, isso daí
quando a gente olha a carteira de títulos redeados, ela teve um forte fechamento dos spreads de crédito em quase totalidade de seus ativos, se eu não me engano foram até quase todos mesmo, só que boa parte do resultado, aí sim, veio de um fechamento de spread de crédito em alguns poucos ativos que saíram do período de lock-up, né? Um período aí de 90 dias, quando tem a oferta primária, eles estavam gordos e aí você teve o mercado ajustando para uma nova realidade do mercado de crédito. E isso soltou um pouco de gordura que a gente tinha no fundo, tá? Acho que no fundo de IMA B5, no nosso fundo de debêntures incentivadas, que é indexado ao IMA B5, o benchmark do fundo, ele rendeu abaixo do CDI no mês, né? De uma forma geral, isso é um índice dado pelo mercado. Mas dado esse efeito do fechamento do spread de crédito dos ativos em IPCA e boa parte deles eram ativos incentivados, isso deu muito alfa de crédito no fundo de debêntures incentivadas, fazendo com que o fundo tivesse uma performance bastante legal, bastante boa para o mês de novembro e aí contribuindo para uma performance bem acima do benchmark dele, bem acima do CDI e bem acima do benchmark no ano. É um fundo realmente que os investidores dele que entregou um resultado bastante interessante no mês de 2008, apostar nessa classe de ativos, né? Que é uma composição de ativos atrelados ao juro real, mais ativos incentivados, que é o que esse fundo sintetiza. Um outro fato que passou aqui ao longo do mês de novembro, e como consequência do resultado das eleições, de uma mudança do mercado do externo, foi se a gente aumentaria ou não o risco de mercado que alguns fundos incorrem, mais especificamente o de debêntures incentivadas e o outro, que tem um risco residual junto com o valor e um risco residual de inclinação na carteira de debêntures incentivadas. A gente optou, apesar de ter orçamento para isso, dado uma série de coisas, a gente optou por não aumentar esse risco e basicamente terminamos novembro com risco muito próximo de mercado nesses fundos com que abrimos o mês, tá? Então, acho que essa foi o grande ponto e eu vou entrar um pouquinho mais ali quando a gente passar pelo fundo de debêntures incentivados. Indo para o tópico seguinte, item 1.3, o mercado de crédito é uma coisa bem específica, eu acho que é o nosso grande papel. A gente teve outubro, que foi o mês das eleições, e novembro, um mês bem escasso de ofertas primárias, né? A gente já vinha desde o início do ano com uma ideia que as empresas iam antecipar captações, isso ocorreu em parte, até numa velocidade diferente. A gente achou que ia ficar muito concentrado entre janeiro e abril. Houve um espalhamento dessas captações até julho, mais ou menos, ao início de agosto. Bastante irregular, não foi constante, toda semana vendo uma oferta, mas vinham 4, 5 de uma vez e depois secava 2 semanas, mas teve aí um fluxo até agosto. Houve uma diminuída e em outubro, ainda que estávamos no meio das eleições em novembro, não deu tempo das empresas com esse resultado tomarem suas decisões. O que a gente viu é que já no final de novembro, quem já estava com o trabalho de casa meio que feito, só foi meio referendar, vamos sair a mercado ou não vamos, já começaram a mostrar a cara, alguns outros não, alguns outros ainda acho que estão esperando um pouco mais de definição, e isso foi ganhando bastante tração, e aqueles que por motivos internos também conseguiram adiantar. A gente viu o dezembro um mês bem agitado no pipeline, né? Então, o que a gente está vendo assim, foi um mês que teve bastante ofertas, e está tendo. A gente está aqui na última semana antes do Natal, está tendo book building quase todo dia. Isso daí a gente enxerga entrando ainda também no mês de janeiro. É claro que a primeira e a segunda semana são um pouco mais devagar, muita gente sai de férias, mas você entra aí no mês, depois já com muita coisa
para vir vai ser interessante janeiro, fevereiro, até março, na nossa opinião. A consequência desses dois efeitos, como você tem pouco primário, e a gente teve pouco primário em outubro, setembro, também até a parte de novembro, o mercado secundário ele diminui um pouco a liquidez, porque ninguém quer vender aquilo que acha que já está no preço correto, porque não tem muito ativo para substituir. Então, isso dá, claro que existe essa dinâmica, mas ela não é plena na potencialidade que ela poderia ocorrer. Então, dito isso, você tem o quê? Um mercado secundário mais calmo. O nosso entendimento é que, voltando esse fluxo de primário, esse secundário deu uma melhorada, a gente consiga soltar coisas que a gente entende que já estão no preço e outras que ainda estão represadas, mas na hora que a gente agredir o secundário, pelo menos aqui da Quest, a gente consegue extrair valor e isso é bom, isso a gente enche com bons olhos. O que a gente está observando também, as coisas têm ganhado uma atração, que a gente já tem ouvido algumas empresas falar em investimento do ano que vem. Acho que é consequência direta do nosso cenário interno. E dito isso, acho que vai garantir que o ano de 2019 seja um ano interessante do lado de vista de ofertas, né? Ofertas que a gente precisa. Porque a demanda está muito grande. O que a gente tem percebido é que as pessoas estão cada vez mais indo para fundo de crédito. Isso é legal. Isso é importante porque está deixando o nosso mercado mais parrudo, mais profissional e com mais coisas para a gente olhar e trabalhar e extrair alfa para o investidor que está junto com a gente, tá? Eu acho que isso daqui é a principal mensagem que fica, até um pouco de final de ano, que tem um ano com boa perspectiva aqui da nossa parte do que a gente consegue enxergar agora, tá? Uma parte, um recado aqui que a gente tem feito, eu acho que é tudo uma dinâmica consequência dessa oferta e demanda. No mês de novembro foram anunciadas 16 ofertas primárias. Boa parte delas ir para o book build em dezembro. O que a gente tem visto é que algumas estão saindo com spread de crédito muito baixo. Nesse momento de oferta-demanda, as empresas estão com mais força. O que a gente tem tido é muita disciplina para não ficar comprando coisas com spread muito baixo. Por quê? Se a gente soubesse quando vem esse alavanco de mercado, a gente seria a pessoa mais inteligente do mundo. Não é o nosso caso aqui. Somos simplesmente trabalhadores que tentamos fazer uma lógica e o que a literatura diz de investimento, o que você deve fazer. Então você tem que estar sempre preparado para solavancos. E a gente entende que está preparado ou está com uma carteira líquida, ou com uma carteira que tenha gordura, ou quiçá um misto dos dois, que acho que é a melhor maneira de você fazer essa gestão, para, se houver solavanco, você tem colchão e gordura para aguentar. E é isso que a gente está fazendo e a gente tem visto muita gente com muito apetite nos ativos. E a gente não tem corroborado essa prática, não. O nosso passado mostra que quem foi mais agressivo em determinados momentos, quando você tem uma possível... de novo, eu não estou falando que tem, só estou falando que você tem que trabalhar sempre com isso na sua cartilha, né? Você está com um fundo parrudo o suficiente para aguentar marcações a mercado, e é essa a nossa preocupação de 2019, aí tá com um fundo bem equilibrado. Para aqueles que de repente estão mais interessados, já captaram um pouco dessa mensagem, isso está dizendo que para aqueles fundos fechados, pelo menos no mês de janeiro, a gente não vislumbra uma possibilidade ainda de abrir. O que eu mais quero, acho interessante, a gente tem recebido muita demanda dos investidores para abrir especificamente aí o Altro, mas eu acho que a gente vai ter que passar por janeiro também ainda um pouco mais com ele fechado, dado essa dinâmica que a gente tem observado, tá? Agora já entrando numa parte dos fundos como um todo e indo para resultados específicos, e aqui eu vou ser
bem rápido, tá, pessoal, para não tomar muito tempo de vocês. Vou fazer uso da canetinha, que a gente sempre faz a caneta colorida aqui, né, para trabalhar no resultado. Só um segundinho. Vamos pegar a cor amarela. Vou aumentar um pouquinho a tela. Aqui vocês podem observar, tá, que para o fundo LUT, boa parte do resultado, e aqui assim, acho que a grande maioria, veio do resultado de debêntures, dos fechamentos dos spreads de crédito que a gente falou lá em cima. É uma carteira que rodou acima da rentabilidade intrínseca dela. Isso aqui que quero dizer? Que eu tive bastante resultado de ganho de capital. Quando vocês olham aqui quase da mesma magnitude que o carrego da carteira. Então, isso faz com que o resultado fosse bastante interessante. E como ela é a maior carteira do fundo, né, ela é que mais contribui aí para a performance do resultado do mês. Uma única coisa interessante aqui é que a carteira de letras financeiras subordinadas teve um resultado bem grande. Isso é basicamente uma operação, até pequena, que a gente fez. Um banco saiu com uma oferta com uma certa gordurinha, uma característica especial. A gente passou, já teve um fechamento do spread de crédito bem grande desse ativo, e como ele é um ativo longo, isso trouxe um resultado aí bem interessante. Em termos de risco, do fundo é muito baixo o espaço que ocupou, porque a alocação foi pequena, então ela printa muito mais, ela marca muito mais a rentabilidade da carteira, mas para termos do fundo é uma coisa, mais uma coisa, não foi nada que tivesse sido excepcional ou que fizesse uma diferença do resultado do mês, tampouco do ano, tá? Eu acho que esse é o principal ponto do LUT. Aqui a gente entrando no alto, a gente tem uma repetição do comportamento que houve no LUT. Eu vou aumentar um pouquinho. Então, você tem uma carteira de debêntures em CDI, também tendo uma rentabilidade bem grande devido ao fechamento dos spreads de créditos. A mesma dinâmica acontecendo para a letra financeira subordinada, né, vindo de ganho de capital. E eu acho que o FDIC, como a gente comentou, uma carteira que basicamente até teve uma remarcação, eu tinha esquecido disso, então aqui está mostrando, foi acima da rentabilidade intrínseca dela, corrijo o que eu falei no início, mas ainda a rentabilidade superando. Aí eu acho que o grande destaque, como quase todos os últimos meses têm ocorrendo, é a carteira de debêntures redeadas, onde a gente tem uma exposição aqui de 15% do resultado do fundo, né, do patrimônio do fundo, com um resultado bastante significativo, e isso contribuindo para o fundo no mês com uma boa parcela aqui de pontos adicionados. Quando a gente pega a magnitude para fazer uma comparação, uma carteira de debêntures, que é 64% do portfólio do fundo, ela deu 19,820 pontos acima do CDI. E uma carteira de 15% de debêntures redeadas, ela deu 32. Foi, assim, basicamente 50 e poucos por cento maior do que a carteira de debêntures, que é 4 vezes maior do que a de debêntures redeadas, né? É uma estratégia que traz volatilidade para o fundo, como ano passado, um ano atrás, ela detraiu durante 2 meses o resultado do fundo, mas conforme a gente dizia, no agregado, ela abre espaço aí para o fundo conseguir ter um ganho de capital e fazer com que a gente, com baixo risco de crédito, que é o que a gente sempre busca, conseguir trazer alfa para o investidor. E aqui o comentário que eu tinha feito, que o risco rodou um pouquinho abaixo, né? Nosso portfólio de risco, a gente não aumentou. Entrou um mês com a parte do fundo que é só 0,6% do PL exposto, e a gente decidiu manter isso, é mais ou menos o mesmo tamanho do que a gente tinha na entrada do mês, fechamento de outubro, tá? Indo agora para o fundo de debêntures incentivadas, e aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho, e sendo bem sucinto, o que é interessante aqui é você ver que o IMA
que é o benchmark do fundo, teve uma abertura da parte curta da curva, então ele rodou bem abaixo do CDI, conta de padeiro CDI é mais ou menos 0,5% ao mês, né? A gente aí no posicionamento relativo do fundo conseguiu agregar um resultadinho. O que é isso? Pontos ainda você faz o hedge, então você tem um benchmark, ele tem pontos onde você se mede esse benchmark e você tem ativos espalhados numa região completamente diferente do benchmark. Vencimentos mais longos, vencimentos mais curtos. E o que a gente faz? A gente faz o gerenciamento desse hedge para hedgear uma parte longa e trazer ela para os pontos do benchmark. Qual ponto eu vou ficar, qual ponto você acha que tem prêmio na curva ou não. É uma coisa que a gente faz ativamente para esse fundo. E aí a gente conseguiu, dessa forma, agregar um resultadinho para o fundo. E boa parte do resultado veio daqueles dois efeitos que a gente falou no início, né? Uma parte que quase todos os ativos fecharam o spread de crédito pela metodologia de hedge pela metodologia de hedge também vale para esse fundo, e outra parte, alguns ativos, aqui já uma menor quantidade, estavam gordos na hora que eles foram permitidos pela legislação ser negociado no mercado secundário, terminou o que a gente chama em inglês de lock-up, né, o período que ele não pode ser negociado. Isso fez com que a gente soltasse bastante gordura no fundo e o fundo estivesse apresentando uma boa rentabilidade aí, tanto para o mês e agregando também aí um resultado de um ano melhor ainda. Eu acho que esses são os dois principais comentários aqui, mas sem nenhuma outra parte no efeito de crédito, tá, específico. E indo para os dois últimos fundos, o fundo de previdenciário, ele basicamente é um efeito do Altro. O que eu expliquei para o Altro acaba valendo para o fundo de debênture, para o fundo previdenciário, como a gente evidencia aqui. Você foi ver e até tem uma consistência na forma de pensar e de alocar, a gente só respeita o regulamento, o mandato de cada um, né? Você teve uma carteira de debêntures em CDI também com resultado de ganho de capital bastante interessante e acima da rentabilidade intrínseca dela. LFSN, a mesma dinâmica que a gente teve nos fundos anteriores e boa parte do resultado vindo pela essa letra financeira subordinada nova que a gente comprou. A carteira de FDIC com bom carrego e a outra parte do fundo também respeitado. E aqui você vê que tem a diferença, o mandato do fundo, a carteira de hedge consolidado do fundo, que também agregou um resultado e um ganho de capital bastante expressivo. Então, com isso daí exatamente a mesma dinâmica que a gente teve para o Altro. E, por último, passando no fundo Valore, é exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Não teve nada de diferente no mês que eu já não tivesse explicado anteriormente. Então, a gente pode observar aqui, ó, pela nossa tela, e usando a canetinha, que vieram na mesma linha. Aqui teve, minto. E é curioso. A gente não chegou... Esse fundo comprou a letra financeira subordinada também. Só que esse fundo Valor ele tem um administrador diferente do administrador de todos os outros fundos. E esse administrador não tinha feito essa marcação a mercado no mês de novembro e processos internos. Nada de diferente, ou tivesse uma dissonância do outro de administrador. É a frequência com que eles fazem a reprecificação da carteira deles, e já no início aqui de dezembro eles já fizeram essa reprecificação, então esse resultado que para os outros fundos ocorreu em novembro, para esse fundo já apareceu em dezembro, tá? Nas demais linhas, carteiras de debêntures em CDI, a carteira de FDIC e a carteira de títulos redeados foram o mesmo direcionamento, não teve nada de diferente. Basicamente, você tem uma interseção de ativos muito grande. O que você não tem de interseção, o Altro é o nosso fundo mais amplo e com maior grau de liberdade.
depois você desce para o previdenciário e depois você desce para o valor, e cada um é submetido a uma legislação diferente. De repente, alguns ativos você não consegue colocar nesses fundos, por isso, inclusive, mandatos diferentes para necessidades diferentes. Mas o norte está todo mundo caminhando na mesma direção, e quando você olha um, você olha todos. Então, essa correlação do resultado aí está bastante explícita no nosso material. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Acho que por esse ano a gente está ficando aqui, né? A nossa última conversa do ano, agora só em janeiro. Obrigado por nos acompanhar, por acreditar na gente, pela parceria que muitos de vocês têm feito com a gente, já não só um ano, mas 2, 3, outros, até de períodos maiores, e sempre acreditando no nosso trabalho. A gente busca incessantemente fazer a coisa certa, sempre com a cabeça ativa, pensando para que não durma, para que não coma bola, para que a gente faça o que vocês confiaram na gente, que é assim, cuide do nosso dinheiro, cuide disso como se fosse nós, e a gente busca fazer isso, tá, gente? Então, eu só tenho a agradecer, que 2019 seja próspero, de dinheiro, pelo foro que a gente está, mas de saúde, de felicidade e vida plena para todo mundo. Boas festas e até ano que vem. Um abraço, um beijo para todos e tchau, tchau.